O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, em nossa preparação para o Natal do Senhor que se aproxima, a liturgia de hoje nos apresenta duas figuras importantes que colaboraram no plano da salvação: Maria e José. O acendimento da quarta vela da coroa do Advento nos confirma da chegada de uma grande luz através de Maria, grávida pela ação do Espírito Santo e na fiel obediência de José. Portanto, hoje somos convidados a celebrar o sim deste casal. Como eu falava no início da celebração, um sim que transformou a vida da humanidade. Esse sim de José e Maria é para nós a grande notícia que o Senhor vem, Ele está no meio de nós, Ele é o Deus conosco. O texto da primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, nos situa no reinado do rei Acás, lá pelo ano 734 a.C. O povo passava por um sofrimento muito grande. A guerra ameaçava o trono de Acás, a dinastia de Davi, como também a expectativa do povo. E diante desse perigo, o rei Acás queria fazer uma aliança com uma grande potência da época, a Síria. Ele dizia assim: olha, nós fazemos aliança com eles e ele vai nos proteger. E aí o profeta Isaías chega para Acás: não, Acás, não é a Síria que vai nos salvar. Peça a Deus um sinal, escuta Deus, porque Ele vai te dar um sinal. E Acás resistiu: não, eu não pedirei nem tentarei o Senhor. E aí o profeta Isaías, mesmo contra a vontade de Acás, vai dizer para ele: olha, pois bem, o próprio Deus vai dar um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Acás não quis ouvir, não queria ouvir Deus, o sinal de Deus.
E assim, no nascimento dessa criança, o profeta Isaías vai dizer assim: olha, quem nos salva é o Senhor. E é nele que nós devemos colocar toda a nossa esperança. Deus nunca nos abandona, porque Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Assim, os primeiros cristãos leram nessa passagem do profeta Isaías a confirmação dessa profecia em Jesus, o Emanuel, o Filho de Maria, que veio entre nós. Portanto, mais uma vez, a liturgia da palavra, o profeta Isaías, nos confirma: a nossa esperança é o Senhor. Deus não nos abandona. É preciso colocar nossa esperança nele. É Ele que nos protege. É Ele que é a nossa força. A nossa força, a nossa esperança não está num poder diferente do poder de Deus. É nele que está a nossa força. Por quê? É o Deus conosco, Emanuel, é o Deus presente na nossa vida e na nossa história. Na perspectiva do Natal do Senhor, somos convidados a renovar a certeza que o Senhor está conosco. O texto do Evangelho de hoje, o texto do Evangelho de Mateus, destaca a origem de Jesus. Ele vai nascer de uma mulher, Maria, esposa de um bom homem justo, chamado José, descendente de Davi. O Evangelho começa para nós apresentando esse quadro, nada extraordinário. Um quadro comum, um jovem casal, comprometido em casamento. Para nós, talvez o noivado, algo mais sério. Porém, algo inusitado acontece. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Como que isso foi acontecendo? Todo esse episódio está na expressão que aquele que é gerado por Maria é obra do Espírito Santo, dom de Deus. Maria aparece grávida antes do casamento. Uma jovem solteira grávida. Algo incomum e não aceitado naquele tempo. Duas questões. O José engravidou a jovem, desonrou a casa do pai de Maria e fica com sua moral questionada, ou ele assume um filho que na sua consciência seria fruto de uma traição. Para a sociedade do seu tempo, nenhuma dessas opções eram aceitas. O Evangelho diz que ele, não querendo denunciá-la publicamente, resolve repudiá-la em segredo. José sabia que se ele denunciasse Maria, ela poderia ser até apedrejada. E ele já estava decidido quando o anjo do Senhor apareceu a ele. No texto não há fala de José, somente dúvidas, pensamentos e ações dele. Porém, assim como o anjo que aparece a Maria, e ela disse sim ao anjo, José também disse o seu sim. O anjo diz a José que Maria dará à luz um filho, e ele o chamará com o nome de Jesus, significa Deus salva. E o texto diz para nós que José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. A nossa sociedade hoje delega um papel secundário ao pai. Toda a responsabilidade da criação de filhos,
às vezes recai exclusivamente sobre as mães. E José vem nos falar sobre a paternidade, sobre como ser pai. O nosso saudoso Papa Francisco dizia assim: não se nasce pai, ninguém nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque se cuida de maneira responsável dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de uma pessoa, de certo sentido, ele assume a paternidade, porque cuidar é ser pai. A paternidade está no cuidado, e foi isso que José fez. Cuidou do Filho de Deus. Portanto, José continua sendo para nós uma imagem, um exemplo inspirador para todos nós. No momento de transformações tão rápidas, que exige de nós maturidade, aprendizagem, diálogo, José, ele trilhou um processo de amadurecimento. Maria, quando o anjo disse para ela que ela seria a mãe de Deus, houve muito questionamento, ela não entendeu. Mas naquele momento, Maria se colocou a escutar o anjo, escutar Deus. E quando Maria escutou, talvez o desejo dela dizer assim: não, isso para mim não é possível. Mas ela escuta o anjo, e quando ela escuta o anjo, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. José, quando soube da gravidez de Maria, ele pensou em abandoná-la, mas o anjo aparece e José escuta, e quando ele escuta, ele muda de opinião. Um dos grandes dramas nossos hoje é não escutar Deus. Se a gente escutasse Deus, quantas coisas seriam diferentes na nossa vida? Eu acho que é assim. Eu entendo que é desse jeito, que deve ser assim. Como Maria talvez pensou, José também pensou, mas eles mudaram quando eles ouviram Deus. Então a grande questão nossa é: será que a nossa vontade é a vontade de Deus? Antes de você, às vezes, tomar uma atitude, uma decisão, se pergunte: essa minha atitude é a vontade de Deus? É minha ou de Deus? A decisão que eu vou tomar é minha ou de Deus? Eu acredito, se nós colocarmos essa pergunta antes das nossas escolhas, das nossas decisões, muita coisa seria diferente na nossa vida. Muita coisa seria diferente na vida do mundo. José e Maria nos ensina isso. Escutar Deus, coisa que na primeira leitura Acas não quis escutar, ver o sinal de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse texto que nós ouvimos, o nome de Jesus é acrescentado. Jesus, Deus salva, Emanuel, que significa Deus está conosco. A Virgem Maria nos convida a admirar o Senhor, que operou nela maravilhas, e acreditar na vitória da vida. A gente acreditar na vitória da vida, onde às vezes a gente só vê morte. Hoje nós só podemos viver
o fruto dessa bela história de amor entre Maria e José. Uma história que teve início, mas nunca terá fim. Porque é no amor, no carinho, no serviço, que nós vamos dando continuidade a essa história. Para dizer sim a Deus, não precisamos saber exatamente o que nós queremos, mas o que Ele quer de nós. E nos colocarmos ao seu dispor, como Maria e José. Um sim de um casal tão simples, mas que trouxe uma transformação na vida de uma humanidade inteira. E o anjo diz para José: não tenha medo, José. Isso vale para nós. Não tenham medo. Deus cuida de nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E digo para vocês, eu nunca senti que Deus tenha me abandonado em momento nenhum da minha vida. Próximo mês agora, janeiro, eu vou fazer 31 anos de padre. Nunca senti que Deus tinha me abandonado, nunca. Ele sempre esteve comigo. Eu nunca duvidei da presença dele. Deus é Deus conosco, Emanuel. Portanto, vamos caminhar alegres, esperançosos para a festa do Natal. O Natal merece de nós uma alegria, merece de cada um de nós um coração mudado, transformado, porque temos a certeza de que Deus vem até nós em seu Filho Jesus, a fim de ficar sempre conosco e nos conduzir. Por isso nós podemos sim cantar como o salmista de hoje, ouvir uma resposta para nós, que o nosso sim, o sim de Maria, o sim de José, seja essa resposta ao nosso salmo de hoje. Abrir as portas para que ele possa entrar. Diga sim, abre as portas da tua vida, do teu coração, para que ele possa entrar e fazer a morada e permanecer, porque ele sempre será o Deus conosco, o Emanuel. Professemos a nossa fé. Creio